É bem interessante, Jesus fala em João 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz, né? Não ouvem a voz do estranho. O Senhor foi conduzindo-nos a leitura da palavra, a compreensão da palavra, há pessoas que nos auxiliássemos a entender tudo aquilo que nós havíamos passado e que não tinha nada a ver com igreja. Por isso que eu acho interessante como a minha história pode ser útil para alguém que tem essa dificuldade em ver as coisas erradas, o ambiente político, a hipocrisia, como diz alguns lugares que tem o sinédrio sentado em cima de uma determinada plataforma, né? O irmão uma vez olhou para mim e disse assim: eu olho para umas cadeiras em cima de uma plataforma e parece o sinédrio, irmão. E entender que isso não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com o corpo de Cristo e que Cristo não valida nada disso, né? Então, pela providência divina, pelas circunstâncias, nós viemos a conhecer servos de Deus e hoje nós nos reunimos de uma maneira tão diferente que as pessoas olham para nós e dizem: vocês são tão diferentes que provavelmente vocês devem ser uma seita, né? Porque vocês se reúnem diferente de tudo aquilo que a cristandade atual se reúne. Da forma que pratica. Né? A forma como nós vivemos a igreja, como nós buscamos realmente entender o que é a igreja como a comunhão de todos aqueles que foram chamados por Deus para serem inseridos para dentro do corpo de Cristo, né? Que não é uma instituição religiosa, que não é um prédio onde você vai no domingo, mas que é a comunhão dos filhos de Deus, com todas as implicações que dela provém, né? E eu sei que vocês costumam sempre ter um texto base, né? Mas hoje a gente não vai poder fazer isso, eu penso, porque nós vamos ter que ter a Bíblia inteira como um texto base. Sim. Né? Porque, por exemplo, o livro de Efésios vai falar da igreja como uma entidade mística, espiritual, sobrenatural. Então, ninguém vai ter dificuldade com o livro de Efésios, essa comunhão mais elevada. Mas quando nós entramos nas epístolas práticas, como 1 Coríntios, que falam dos problemas da igreja, dos homens de carne e osso, né? Que às vezes apertam o botão da carne e andam segundo a carne, ou as epístolas pastorais, que tratam da vida e da conduta da igreja. Então, nessas epístolas, ou no livro de Atos, nós vemos a vida da igreja, como ela era nos primórdios. E nós conseguimos, então, a partir daí, traçar uma linha entre aquilo que se chama igreja hoje e aquilo que era a igreja no livro de Atos. Entendi. E eu penso que o Senhor nos conduziu a viver de uma maneira diferente. O Senhor nos conduziu a viver como igreja, como corpo de Cristo, tendo Cristo como totalmente suficiente para nós. Hoje nós nos reunimos com um grupo de irmãos e nós congregamos sem instituição, sem placa, sem nenhum CNPJ registrado, somente no nome do Senhor. Né? Então isso acaba se tornando um pouco estranho para os irmãos que ouvem. Eles perguntam para nós: mas vocês não são uma seita? Mas o que caracteriza uma seita? Uma doutrina falsa, um ambiente que exclui os demais irmãos, um ambiente que diz que ou você está nele e está salvo, ou você está fora dele e está perdido. Isso caracteriza uma seita, né? Então, se você me perguntar o que eu creio na fé histórica da igreja, a fé que Judas disse que de uma vez por todas foi dada ao santo. E qual é o conteúdo dela? Que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, 3 pessoas distintas, um único Deus verdadeiro, que a segunda pessoa da Trindade, o Verbo eterno, como nós já falamos aqui, se fez homem um dia, assumiu sobre si carne humana, como diz João 1,14, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz João 1,18, ele veio manifestar a Deus, tornar Deus visível, né? Viver uma vida perfeita como homem. Nós cremos na expiação de Cristo, que é o sacrifício substituto de Cristo em favor de pecadores, para que eles sejam salvos, remidos do seu pecado, justificados diante de Deus, mediante somente a fé em Cristo. Essa é uma doutrina histórica da igreja. Nós cremos na igreja como corpo de Cristo,
Nós cremos no Espírito Santo, no trabalhar do Espírito Santo. Nós cremos no serviço da igreja. Nós cremos que o Senhor vai voltar do céu. Nós cremos nos sacramentos da igreja, que são o batismo e a Santa Ceia. Nós cremos que Ele vai julgar vivos e mortos pela manifestação da sua vinda. Sim. Não é? Nós cremos no estado eterno, no céu, no inferno. Então a minha fé é a fé da grande maioria dos irmãos que estão nos ouvindo. Pois então, não é verdade? Essa é até agora quem está assistindo... Exatamente. Tá, mas então ele crê em tudo que a gente crê. Então, ele é crente, então isso não é uma seita. Sim, é isso que eu quero que os irmãos vejam, né? Mas então, se pode reunir somente em torno do nome do Senhor? Sim. Se pode reunir somente em torno do Senhor sem ser uma seita? Porque, irmãos, o que eu percebo é o seguinte. Eu percebo que existem conjecturas a respeito de como nós nos congregamos. Como se fosse impossível. Não, mas precisa disso, mas precisa daquilo, mas precisa daquilo, mas precisa daquilo outro. Começa-se conjecturas. Mas existem duas maneiras de você analisar uma coisa. Tá. Experimentando. Não é? Então daí você de fato tem um conhecimento genuíno daquilo e que vai muito mais do que ir numa reunião conosco, mas realmente caminhar junto, viver junto, ver como funciona, né? Ou conjecturando. Mas parece tal coisa. Não, mas por que é tão diferente, né? E eu posso afirmar que eu caminho dessa forma desde 2008. E eu posso afirmar com veemência que o nome de Jesus Cristo é suficiente. E nós não precisamos de nada além dele.